Essa semana vai acontecer o que o mercado financeiro apelidou de a Super Quarta, que é quando tanto o Banco Central brasileiro como o Federal Reserve americano fazem as suas reuniões da equipe do Comitê de Política Monetária e decidem sobre para onde vão as suas taxas de juros. E a expectativa que nós temos é que os comitês tomem decisões de política monetária opostas, né? Enquanto a gente vai ver o Federal Reserve muito provavelmente cortando os juros, dando início a um ciclo de corte de juros que não acontecia desde 2020, do começo do ano. Enquanto aqui no Brasil a gente provavelmente vai ver uma alta da Selic que não acontecia desde o final de 2022. E o que explica esse movimento é que o cenário fiscal aqui no Brasil está tão deteriorado, tão preocupante, que o Banco Central acha que será um movimento sensato voltar a subir os juros do país. Né? O que aconteceu esse último ano é que o diferencial de juros da economia brasileira em relação, principalmente a economias mais desenvolvidas, não estava compensando manter recursos aqui no Brasil. A gente viu uma saída muito agressiva de recursos estrangeiros esse ano, né? Até a metade do ano tinha superado até o que tinha saído de recursos em 2020, em plena pandemia. E agora, em agosto, setembro, a gente já viu um movimento contrário. A gente viu uma retomada, uma volta dos investimentos estrangeiros aqui para o país, justamente por conta dessa expectativa do corte de juros lá nos Estados Unidos. Uma das grandes vitórias do governo Bolsonaro, que não dá nem para atribuir à pessoa dele diretamente, ao governo dele, porque não foi uma pauta do governo dele, mas foi justamente essa independência do Banco Central, que garante uma política monetária um pouco mais independente, né? Pelo menos o mandato do presidente do Banco Central, ou da maior parte da diretoria, ela não coincide exatamente com o mandato do presidente, né? Ela é alternada a cada 4 anos. Eles entram 2 anos antes do mandato de um governante e saem 2 anos depois. Justamente para que não aconteça esse aparelhamento da instituição tão importante para a nossa moeda, que é o Banco Central, tá? Então é por conta dessa independência que a gente vai ver o Banco Central aqui subindo juros, mesmo que isso contraria o governo, né? Que o Lula tá batendo no Banco Central desde que ele assumiu o poder para que eles começassem a reduzir juros. Mas a realidade é essa, né? A situação fiscal do Brasil. A gente tá vendo uma evolução da arrecadação, mas uma evolução ainda maior do endividamento do Brasil, né? O governo tá achando tudo que é lado, buscando fontes de receita, como vocês viram aí, até eu comentei em vários vídeos anteriores. Uma sanha arrecadatória, né? Tributária, justamente para não deixar um rombo tão grande nas contas públicas. E a percepção de risco para o país naturalmente aumentou, né? Não só a percepção de risco, mas também no aumento da insegurança jurídica, justamente por conta desses mandos e desmandos, principalmente do STF, mas também pelo Executivo. Já nos Estados Unidos, a perspectiva é de corte de juros, porque a economia americana não está caminhando muito bem, né? Os dados, principalmente ali de desemprego, não são muito animadores. A gente viu uma onda de layoffs enorme nos últimos anos, principalmente no setor da tecnologia, né? Daqueles setores mais dependentes de crédito artificial, de juros baratos, tá? Que estava acabando criando uma bolha ali na área de TI, principalmente. Só no ano passado, mais de 200 mil pessoas foram demitidas de empresas de tecnologia só nos Estados Unidos. Também existe uma certa expectativa para uma recessão nos Estados Unidos. Então, as empresas americanas que estavam acostumadas com um crédito muito mais farto, né, viram um aumento aí do custo da dívida por 2 até 3 vezes o que elas estavam acostumadas, né? E muitas empresas acabaram tendo um problema de caixa. Isso levou a essa onda de demissões enormes, tá? A gente não viu muitas notícias de falências, mas existe uma expectativa ali que o pouso não tenha sido tão suave quanto se inicialmente esperava, por exemplo, no ano passado. E aí, justamente, como numa tentativa de tentar voltar a fazer aquecer a economia americana, a gente deve ver esse corte de juros. E para você que está se perguntando, tá bom, mas como que isso tudo aí afeta os meus investimentos? A parte offshore, né? Isso aqui eu falo, as estratégias que eu implemento com os meus clientes. Ao longo desse ano, a gente priorizou a parte de renda fixa americana, justamente porque a parte de renda variável, como a bolsa americana está muito esticada, a gente tem ficado um pouco mais com o pé atrás, tá? Ainda é incerta se vai ou se não vai ter recessão, em qual grau ela vai atingir a economia americana, tá? Então, assim, a gente prefere ficar um pouquinho mais pé atrás com bolsa americana no momento. Enquanto aqui no Brasil, juros mais altos significam rendimentos mais interessantes na renda fixa, tá? E a bolsa brasileira ainda tá muito barata, tá? Julho e agosto foram meses de recuperação. Como eu falei, apesar do governo, a minha expectativa é positiva para a bolsa brasileira, porque os preços estão muito baratos. Comparando a 4 anos atrás, por exemplo, algumas das empresas que a gente recomenda estão lucrando às vezes 2 vezes mais, mas estão negociando o mesmo preço do que estavam naquela época. Ou seja, você tem a oportunidade de pagar o mesmo preço para empresas que estão lucrando 2 vezes mais. Assim, qualquer investidor de valor vai falar que isso é uma boa oportunidade. Mas fica aqui por último, eu sinceramente não acho que isso vai ser sustentável. O Lula não ia indicar o Galípolo à presidência do Banco Central, e se ele fosse contrariar o governo lá na frente, tá? Então, por mais que o Banco Central esteja sinalizando essa alta dos juros, eu imagino que já no primeiro trimestre do ano que vem a gente já veja um corte de juros da Selic brasileira, tá? Por mais que a expectativa de mercado agora é que a Selic termine ano que vem ainda no patamar de 11 e tanto. Mas vocês já sabem quantas vezes que os analistas aí de mercado mainstream já erraram.